Queridos amados, a paz do Senhor, com muita alegria que nós chegamos na última lição do trimestre, lição 13. Vamos estudar a verdade da identidade do cristão, a verdadeira identidade do cristão. O nosso textuário: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Estudaremos Mateus capítulo 7, versículo 21 a 27, onde fala sobre o sermão da montanha, os seus últimos assuntos, a condenação dos falsos seguidores de Cristo. Em que estamos alicerçados? Jesus, a nossa verdadeira identidade. Ok? Então, de acordo com a nossa lição, veja o que diz a nossa leitura bíblica em classe, dentro de Mateus capítulo 7, versículo 21 a 27, estudaremos a verdadeira identidade do cristão. No versículo 21, nem todo está mostrando comportamento quando se pronuncia palavra de culto, de louvor, e o Senhor vê as suas práticas. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Isto está em toda a área, seja um crente ou um pastor. Deus julgará de acordo com a sua balança. Não é título, não é cargo que segurará o homem no reino de Deus, mas a sua fidelidade. Glória a Deus. Por isso que nós teremos muitas surpresas quanto ao chegarmos lá na glória celestial. Nem todo, aqui não fala quem é, não se diz o cargo, mas a gente vê que o comportamento no culto, quando nós pronunciamos palavra de louvor e vivemos na hipocrisia, fazendo a sua própria vontade, não entrará no reino dos céus. Ok? Isto está no versículo 21. Verso 22 fala dos dons que estão externos, demonstrados, considerados trevas. Ninguém pode ser conhecido como curandeiro. Ninguém. Então, a pregação do Evangelho é Cristo, é cristocêntrica. O que ele faz é exatamente os sinais que se seguirão. É verdade que Jesus fazia milagres, mas a multidão queria sinais. E Jesus disse, basta do profeta Jonas. Ele fazia milagres para confirmar as profecias quanto ao seu a sua missão messiânica. Com isso, ele provava que era o Messias, quando ele fazia milagres, curava cego, coxos, todo tipo de enfermidade. Ok? Esta foi a pregação de Jesus. Enquanto João Batista iniciou sem nenhum milagre. Homem santo. Foi para o céu. Glória celestial. Jesus disse, não tem na terra nenhum profeta maior que João Batista, nascido de mulher. Por quê? Porque ele viu Jesus. E Jesus era a revelação da glória do Pai, que nem Moisés viu quando ele pediu a respeito, quando ele disse, me mostra a tua face. Aqui nós vemos o seguinte, irmãos, a aula de hoje promete. Por quê? Porque ninguém pode ser conhecido como um curador. Há 20 anos atrás, quando nós aceitamos a fé, de lá para cá, muitos se dizem, na minha história que eu vejo por fora, as pessoas com os dons de curar, e até vezes de formas em trevas. Por quê? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Então essas pessoas, de forma não milagrosa, mas mentirosa, porque tem muitos falsos profetas. Viu? As imagens estão aí na internet.
que mostram falsas curas, e que essas curas não são divinas, mas são plenamente humana, teatral, e as imagens não perdoam. Viu? Não perdoa. Então veja que, presta atenção, dons externos demonstrados considerados trevas. Mas eu não curei no teu nome. Apartai-vos de mim, você estava na iniquidade. Eu não quero nem conhecer você. Quero nem saber quem tu és, quem sois. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O dom não compra céu. O céu. Viu? Ah, eu fiz milagre, fiz maravilha. E como é que está a vida, meu filho? Como está a vida? Quer ir para o céu? Precisa fazer milagre, não. Basta ver como está a sua vida. Viu? E se você faz milagre, não faz porque você tem poder. O Senhor diz, eu vos dou poder. Então alegre-se antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Não é porque os demônios estão saindo. Viu? Judas Iscariotes até expulsou demônio. Até foi escolhido por Jesus, a dedo, entre os 12. Mas ele não fez a vontade do Pai, conforme diz a lição, fazendo a vontade do Pai. Subtópico 3. Glória a Deus. Não é porque eu fui chamado para o ministério que eu estou salvo. Se eu fui chamado é porque devo estar salvo. E não ser um novo salvo. O ministério é um chamado específico, onde Deus premia, glória a Deus, alguns na sua obra. Aleluia. Então a gente percebe que profecia, libertação de demônios não são passaporte para entrar no reino dos céus. Não adianta carteirinha de curandeiro, carteirinha de milagreiro. Não adianta colocar o teu nome ou a tua foto na placa da igreja. Deus não te conhece. Não te conhece. Viu? Intimidade com Deus não pode revelar diante deste mundo uma oração que você faz com Deus, um jejum. Não. Deixa as pessoas conhecer o dom de Deus que há em ti. Não é para mostrar-se. Eu vou aqui 7 dias de campanha de milagre de Deus. Não, cai fora disso, irmão. Você não é a estrela, não. Viu? Você não é a estrela. Viu? Você foi chamado para pregar o evangelho. Anunciar Jesus. Glória a Deus. Se tiver demônio, expulsa e continua fazendo a obra. Não é ser uma estrela. Ok? Quem é para brilhar é o Senhor, nosso Deus. E que o vosso Pai seja glorificado. Se o Pai não é glorificado nas suas ações, você já era. Quando os milagres tornam-se glória humana, são praticadas sem comunhão com Deus. Quantas não são as pessoas beberrão, comilão, faz a obra de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não entra não, irmão. Não entra não. Ah, eu expulso demônio. Não, não entra por expulsar demônio. Eu faço milagre, também não entra. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no céu. Ah, o nome no céu aí sim já me diz que você está lá. Porque o nome representa você. Amém? Jesus disse em meu nome. Então o nome é autoridade. O nome é a personalidade. Representa você. Glória a Deus.
Viu? Versículo 23 que diz assim: E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Obreiros da iniquidade. Nós temos uma aula extra, número 12, que nós falamos desses obreiros da iniquidade. Não se corrige. O que é obreiros da iniquidade? Que vive no mesmo pecado. Viu? Os obreiros da iniquidade são aqueles que praticam o pecado e continuam no mesmo pecado até morrer. Não tem salvação. Viu? E o espinho da carne de Paulo? Era uma mania de um pecado que ele nunca deixou e morreu com aquele pecado? Não, não pode, irmão. Senão seria Paulo o iníquo. O que é iniquidade? É quando o pecado se torna uma prática rotineira. É como se a consciência estivesse cauterizada, que não tivesse uma acusação de um juiz justo. O espinho na carne de Paulo está escrito assim: isto é. Quando a palavra diz isto é, está dizendo assim, quer dizer isto, é isto. Não precisa explicar sobre o espinho da carne de Paulo. Se a própria Bíblia diz assim, isto é, quer dizer isto. A Bíblia está explicando que o espinho na carne é isto. É só ler o resto do que é isto. Aí fala do esbofeteador. Um espírito que queria pegar Paulo quando ele se vangloriasse, que não desse glória para Deus nas revelações recebidas. Ou nós não lemos essa parte? Amém? Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 24. O poder da prática da palavra torna-se em fundamento de uma casa firme. De uma casa firme. Viu? Está no versículo 24. O versículo 25 continua. Veja. A chuva, correntes, ventos, batedores são provações dos fundamentos oriundos da prática da palavra de Deus. A casa não cai. A chuva não deixa de provar a edificação, mesmo que a casa seja edificada na rocha. Está na rocha? Deixa vir o vendaval, a chuva, o sol, enfim, deixa vir todo tipo de provação. Está na rocha. Quando nós estamos na rocha, nós estamos firmados em Cristo, porque a rocha é Cristo. Glória a Deus. Veja o versículo 25. E desceu a chuva, e correram-se os rios, assopraram-se os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre Jesus, a rocha. Viu? Verso 27. O poder do ensino constrói a casa. Ensine a palavra. Glória a Deus. O poder da prática mantém a casa. Eu tenho um ensino e eu tenho uma prática. O poder do ensino e o poder da prática. Enquanto eu ensino, eu construo a casa. Enquanto eu pratico, eu mantenho a casa. Muito forte. Verso 27. E desceu a chuva e correu os rios e sopraram-se os ventos e combateram aquela casa e não caiu e foi grande. E desceu a chuva e correram os rios. Aqui, o verso 27 está falando do versículo 26. Veja aí o versículo 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, esse é os que não cumprem. O 26. Compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa na areia. É o inverso, viu? O inverso. Porque a rocha é Cristo. Aí nós temos a areia. Presta atenção aí. Quando diz assim, verso 27 agora. E desceu a chuva nessa casa que estava na areia, e assopraram-se os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. A areia. Não tem como. Não tem fundamento, irmão.
Quando se constrói uma casa, coloca pedra por baixo. Todas as casas têm que ter alicerce. Areia não é alicerce. Pedra é alicerce. A casa é na pedra, na rocha. Por isso que Jesus disse para Pedro, seja uma pedra. Viu? Porque a igreja será edificada na rocha. Porque a igreja são pedras vivas. Nós devemos ser pedra na construção de Deus. Se a casa está na rocha, que é Cristo, então você tem que ser uma pedra viva. Foi Pedro quem disse, vós sois pedra viva, eleitos de Deus. Glória a Deus. Então veja que, diante desse ensinamento que Jesus falava sobre o Sermão da Montanha, há uma grande diferença entre Jesus e os escribas, porque Jesus falava com autoridade. Autoridade gerada pela prática do ensino. A prática do ensino. Os escribas só escreviam. Enquanto os escribas só escreviam, Jesus estava vivendo o escrito. Aquilo que os escribas escreviam, Jesus vivia os escritos que eles escreviam. Esta é a grande diferença. A grande diferença não está em ser ouvinte, mas em ser praticante. E em Cristo nós praticamos a palavra. Amém? Glória a Deus. Então nós chegamos agora no tópico de número 1. Os que são condenados, a condenação dos falsos seguidores de Cristo. Uma fé só de palavras. Tem fé só para pregar. Chega alguém, ora por mim, não. A irmã lá do circo de oração, ela é quem ora, misericórdia. Ele só tem sermão, não tem poder. Pedro, ele ensina o casamento das virtudes, para que o homem não tenha só uma fé de palavras, mas que tenha fé em poder. Então case-se a fé com poder, porque o poder gerará na palavra autoridade. Viu? Glória a Deus. Uma fé só de palavras. Mateus diz o seguinte, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que o reino de Deus apenas expressa palavras em seu nome, não basta. Mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso o apóstolo escreve dizendo que o reino de Deus não consiste em palavras, mas principalmente em virtude e em poder. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Chegou uma das mulheres diante de Jesus e com palavras, a fé não é só de palavra, irmão. Ela chegou com palavra e disse, bendito é o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ô palavra bonita, irmão. Jesus podia se maravilhar, ô palavra bonita, esta palavra é bonita demais. Jesus falou, sabe o quê? Mas bem-aventurado aqueles que a praticam. Estas são as minhas mães e meus irmãos. Meu Deus do céu. Não adianta dizer simplesmente palavras bonitas, Senhor, como tu és maravilhoso, és santo, és justo, tu és o Deus, tal. E a tua vida, meu irmão? Aquele fariseu lá diz, eu não sou como os demais pecadores. E a tua vida? Dá para parar para refletir. Viu? Todos são pecadores, irmão. Quando a gente fala, e a tua vida, é a iniquidade. É o pecado que se não se deixa. Nudez, pornografia, etc, 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 etc. N coisas. Obreiros da iniquidade. Os discípulos perguntaram, Senhor, então quem vai entrar no reino? Se o fundo da agulha não pode passar quase ninguém. Ninguém. Jesus falando sobre os ricos, que era difícil, não impossível. Para Deus tudo é possível, ao que crê.
1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. 1 João 3:18 e 1 João 4:8. Em 1 João 4:8, que fala sobre o amor e obras, viu? Em respeito no geral, se és caridoso, não pode ser rico. Se és rico, não pode ser caridoso. Autor anônimo. Anônimo. A esmola é efeito da misericórdia. A misericórdia é o efeito da caridade. Autor Francisco de Vitória. Estes são alguns sábios que falaram. Quando alguém está morrendo de fome, a esmola física é superior à esmola espiritual. Francisco de Vitória, o autor. A caridade se faz apenas por meio de esmola, é apenas o meio de conservar a miséria. A caridade que é feita apenas por meio de esmola é um meio de conservar a miséria. Jacques Delille. Queres bem ao rico? É a caridade do pobre. Condessa Diana. Então, com os pobres, os benefícios da vida é o verdadeiro sinal do amor. Quem assim não procede, não ama. Jean Batista. A caridade é a virtude do coração e não das mãos. Giuseppe Addison. Quem hesita em dar, dá apenas a metade. William Browning. Um homem pode dar e queimar o corpo, no entanto, desconhece a caridade. Thomas. Não basta levantar o fraco, é preciso sustentá-lo depois. Não basta levantar o fraco, é preciso sustentá-lo depois. Wixpay. Quem confia em viver da caridade não sabe que as lágrimas se secam profundamente, prontamente. Quinto Curcio. Nas coisas necessárias, unidade. Nas coisas incertas, liberdade. Em todas as coisas, caridade. A caridade é uma virtude que não desacompanha jamais suas duas irmãs. A fé que dá, o ânimo e a esperança que alenta o coração. Visconde de Almeida. Então, meus irmãos, a gente está estudando sobre 1 João capítulo 3, versículo 8, que a fé é ensinada não só de palavras, mas também em obras. Ok? Nós vamos dar sequência falando a respeito à vontade do Pai e também sobre a identidade do cristão e a identidade verdadeira de Jesus. Amém? Dentro da nossa aula extra. Vamos colocar aqui o zap 85DDD 991 28 12 60. Ok? Deus te abençoe, Deus te guarde. Muito obrigado por acompanhar este canal durante todo esse trimestre. Oreis por nós para que nós possamos continuar no nosso novo trimestre que está chegando. A paz do Senhor a todos. Fica com Deus. Amém. Glória a Deus. Não esqueça de acionar o sininho para as nossas novas notificações dos novos vídeos. Se você gostou, aperte no like. O YouTube ele vai ajudar a anunciar este vídeo para muita gente. Glória a Deus. Se você quer que este vídeo seja anunciado para muita gente, então inscreva-se no canal, aperte no like e compartilhe. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém.